Fala, minha galera do quinto ano, Tio Hugo aqui falando. Hoje nós vamos continuar falando sobre frações equivalentes, um assunto que a gente iniciou na aula passada. E aí, vocês lembram o que são frações equivalentes? Nós vimos na última aula que frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte de um mesmo inteiro, tá certo? Então aí, por exemplo, nessa imagem, 2/3 é equivalente a 6/9, porque elas estão representando, essas duas frações estão representando a mesma parte do mesmo inteiro, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai aprender a descobrir, né, a encontrar frações equivalentes sem precisar ficar utilizando esses desenhos aí. Nós vamos aprender a determinar frações equivalentes. Então, eu vou colocar uma fração aqui, coloquei aí a fração 1/2, e o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a determinar frações equivalentes. Qual fração é equivalente a 1/2? Diga uma fração equivalente a 1/2. Isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Olha, gente, fazer isso, acreditem em mim, é ultra, mega, super, hiper fácil, gente. Muito fácil mesmo. Porque é só fazer o seguinte. Vocês estão vendo aí a fração 1/2? Como eu quero determinar uma fração equivalente a 1/2, eu vou fazer o seguinte, vou botar o igual, né? Porque eu vou representar, né, a fração equivalente, né, a 1/2. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma operação no numerador e no denominador. Eu vou fazer uma operação no numerador, vou fazer, por exemplo, vou fazer a operação de multiplicação, fazer vezes 2, né? Quando eu pego o numerador, que era 1, e multiplico por 2, o numerador vai ficar 2, tá certo? E o denominador, olha o que eu faço também. Se eu multipliquei por 2 o numerador, eu tenho que multiplicar por 2 também o denominador. Então, denominador 2 vezes 2, 4. Acabou, é só isso. 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. O que foi que você fez, Hugo? Multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Você fazendo isso, você já acha uma fração equivalente. Não é fácil achar a fração equivalente? Vamos achar outra fração equivalente a 1/2, né? Sem ser 2/4, que 2/4 a gente já achou. O que é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer a multiplicação por 4 no numerador, né, que vai dar 4, e por 4 também no denominador, que vai dar 8. Logo, 4/8 também é uma fração equivalente a 1/2. Percebam que eu sempre estou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Reparem aqui agora, né? O que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma outra fração equivalente. Vamos achar uma outra fração equivalente a 1/2, sem ser 4/8, sem ser 2/4, porque a gente já achou. Vamos achar outra. Eu vou agora, por exemplo, multiplicar por 5. Posso, Tio? Pode. Se você multiplicou por 5 no numerador, você tem que multiplicar por 5 também no denominador. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 5/10 também é uma fração equivalente a 1/2. E aí, gente, a gente poderia ficar aqui, né, achando várias frações equivalentes a 1/2. Tio, eu posso achar multiplicando por 10 o numerador? Pode, gente. Multiplica por 10 o numerador, né, vai dar 10. E multiplica aí por 10 o numerador, tem que multiplicar por 10 também o denominador. Então, 2 vezes 10, 20. 10/20 também é uma fração equivalente a 1/2. Então, tio, eu posso multiplicar por 100? Posso multiplicar por 200? Posso multiplicar por 154? Pode, gente. Vocês escolhem o número que vocês quiserem, né? Multiplicam no numerador e esse mesmo número que você multiplicou no numerador, você vai multiplicar também no denominador. Só isso. E assim você acha uma fração equivalente. Agora, eu vou colocar outra fração aqui para a gente fazer outro exemplo, né? 4/6. Se eu tenho uma fração 4/6 e eu peço assim, ó, gente, encontre para mim uma fração equivalente a 4/6, né? Vocês vão botar o igual e vão fazer uma operação no numerador. A mesma operação que você fizer no numerador, você tem que fazer no denominador. Por exemplo, no numerador eu vou fazer vezes 2, tá certo? 4 vezes 2, 8. E se eu fiz vezes 2 no numerador, eu tenho que fazer vezes 2 no denominador também. 6 vezes 2, 12. Então, 8/12, né, é uma fração equivalente a 4/6. Aí vocês devem estar me perguntando, tio Hugo, é só
operação de multiplicação? Não, gente. Vocês também podem fazer uma operação de divisão. Se vocês dividirem, por exemplo, o numerador por 2, né? 4 dividido por 2, 2. Agora o que é que vocês têm que fazer no denominador? Se vocês dividiram por 2 o numerador, o denominador vocês também têm que dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, gente, a operação que você faz no numerador, você tem que fazer também no denominador, que aí isso deixa a fração equivalente. Só pode ser a operação ou de multiplicação ou de divisão, tá legal? Vamos achar agora uma fração equivalente a 5 décimos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma operação de multiplicação, posso fazer uma operação de divisão, posso, ou de multiplicação ou de divisão. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir por 5, né? Peguei o numerador, que já era 5, e dividi por 5. Né? 5 dividido por 5 dá 1. Então, se eu dividir o numerador por 5, o que é que eu tenho que fazer no denominador? Dividir também por 5. Então, 10 dividido por 5, eu encontro 2. Então, eu achei uma fração equivalente a 5 décimos, né? Que é 1 meio. 1 meio é uma fração equivalente a 5 décimos. Eu tenho outro exemplo aqui agora. 10 quinzeavos. Vamos achar uma fração equivalente a 10 quinzeavos. Aí eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu vou fazer o seguinte, né? Se eu fosse dividir, vocês pensariam em que número? Se eu pensasse, por exemplo, em dividir o numerador pelo número 2, né? 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Quando eu chegasse no denominador, eu tinha que dividir por quanto? Por 2 também. 15 dividido por 2, what? 15 dividido por 2? Olha, eu não consigo achar um número natural se eu dividir 15 por 2. Eu não consigo achar esse número natural. Então, gente, não dá para eu dividir os números, o numerador e o denominador, por 2, porque eu não acho no denominador um número natural. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar, né? Eu tenho que achar um outro número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, 10 dividido por quanto? Eu posso dividir por 5, por exemplo. 10 dividido por 5 dá 2, né? E 15, se eu dividir por 5 o numerador, eu tenho que dividir por 5 também o denominador. Agora sim eu consigo fazer 15 dividido por 5, 3. Agora sim eu achei uma fração equivalente a 10 quinzeavos, que é 2 terços, tá certo? Então, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso fazer, por exemplo, se eu tenho aqui 12 nonos. Eu quero dividir o numerador por 2. Eu vou dividir o numerador por 2, que vai dar 6. E o denominador, eu tenho que dividir. Não dá para dividir por 2, eu vou dividir por outro número. Não pode. Eu teria que dividir o denominador também por 2, porque eu fiz essa divisão. Tiago, mas 9 dividido por 2? Quanto é que dá? Não tem como dar um número natural. Então, por isso que não pode ser dividindo por 2. Eu teria que dividir por qual número, por exemplo? Eu poderia, por exemplo, pegar o número do numerador, que é o 12, e dividir por 3. Por que dividindo por 3, Hugo? Porque o 9 também dá para eu dividir por 3. Então, eu consigo fazer, né, essa simplificação. 12 dividido por 3, eu vou achar 4. E 9 dividido por 3, eu também acho um número natural. Eu acho o número 3. Então, eu consegui agora achar um número, né, uma fração que é equivalente à fração 12 nonos. Essa fração que é equivalente é a fração 4 terços. Entenderam, gente? Então, a operação, né, que vocês fizerem no numerador, operação de multiplicação ou de divisão, vocês têm que fazer no denominador também. Então, para a gente determinar frações equivalentes a uma fração que eu dei, né, a gente tem que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Tem que ser o mesmo número. E esse número, claro, não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero, né? Que eu não vou dividir nada por zero, porque você está assassinando a matemática se você fizer isso. Eu já falei, fração com denominador zero não existe. É um assassino à matemática, né? É um assassinato à matemática, desculpe. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu quero agora escrever 3 frações equivalentes a 6 oitavos. Aí eu posso multiplicar pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Posso dividir pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Fiquem à vontade. Eu vou fazer aqui do meu jeito, né? Eu vou pegar os 6 oitavos e vou fazer o seguinte. Vou multiplicar por 2 no numerador
e multiplicar por 2 também no denominador. Então, vai ficar 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Achei uma. Ele quer 3, né? Vou fazer o seguinte. Vou pegar agora e multiplicar por 3 no numerador. Eu acho 18. E multiplicar por 3 também no denominador. Eu acho 24. Já achei outra fração equivalente. Tá vendo? 18 e 24 avos. E ele, como ele quer 3 frações equivalentes, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou dividir agora. Vou dividir por quanto? Dá para dividir por quanto? Tanto o numerador pelo denominador. Dá para dividir por 2, dá. Porque 6 dá para dividir por 2 e o 8 também dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 eu acho 3. E o 8 dividido por 2, né? Eu acho 4. Então, eu achei 3 frações equivalentes a 6 oitavos. Eu achei 12 16 avos, 18 24 avos e 3 quartos. Tá legal, galerinha? Então, vocês ou multiplicam ou dividem pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Eu trouxe aqui agora para vocês, gente, outro exemplo de frações equivalentes, né? Eu trouxe 3 quintos e estou dizendo que 3 quintos ela é equivalente a 12 vinteavos. E é equivalente mesmo, tio? É sim. Olha o que eu fiz de 3 quintos para chegar em 12 vinteavos. Eu peguei o numerador e fiz o quê? Qual conta? Qual foi a operação que eu fiz no numerador? Né? De 3 para chegar em 12, eu fiz 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 que vai dar 12. E se eu fiz vezes 4 no numerador, eu fiz também vezes 4 no denominador. Estão vendo que essas duas frações, né? Eu dei um exemplo certo de duas frações equivalentes? Aqui eu trouxe um outro exemplo, estou dizendo que essas duas frações também são equivalentes, mas eu vou perguntar para vocês o que foi que eu fiz de 20 30avos para chegar em 2 terços. Eu fiz qual operação, né? Qual operação eu fiz no numerador e no denominador ao mesmo tempo? De 20 para chegar em 2 eu fiz qual operação? De 30 para chegar em 3 eu fiz qual operação? Olha, de 20 no numerador, de 20 para chegar em 2, né? Eu fiz dividido por 10 e dividido por 10 também no denominador. Vocês estão vendo aí? Então, eu consigo dizer que 20 30avos é equivalente a 2 terços. Agora é o seguinte, nós vamos tentar descobrir o número que está faltando ali no denominador para essa fração ficar equivalente. Só existe um número que eu possa colocar ali que essa fração fica equivalente a 1 oitavo. Que número é esse? Vamos descobrir o número que está faltando para tornar a fração equivalente. Então, para isso, eu tenho que saber qual foi a operação que eu fiz no numerador. Olha, eu tenho que saber a operação que eu fiz no numerador para eu também fazer essa operação no denominador, né? Então, no numerador, de 1 para chegar no 2, eu faço qual operação? 1 vezes 2. Então, se eu fiz vezes 2 no numerador, eu tenho que fazer vezes 2 também no denominador, que aí eu descubro que o denominador vai ser 8 vezes 2, 16. Então, se eu colocar o 16 ali, vai ficar equivalente, né? A fração 2/16 é equivalente a 1 oitavo. Se eu colocasse qualquer outro número ali, não seria equivalente. Então, só o 16 deixaria essa fração equivalente. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que descobrir qual é o numerador que eu tenho que colocar ali, qual é o número que eu tenho que colocar ali no numerador para essa fração ficar equivalente à fração 5 quartos. Só existe um número, eu tenho que descobrir que número é esse. Olha, perceba, no denominador eles fizeram uma operação do 4 para chegar no 20. Eu vou ter que descobrir qual operação que eles fizeram para também poder fazer no numerador. Né? Então, qual foi a operação do 4 para chegar no 20? Qual foi a operação que eles fizeram? 4 vezes 5, né? 4 vezes 5, 20. Então, o denominador eu fiz vezes 5. Se eu fiz vezes 5 no denominador, eu tenho que também fazer vezes 5 no numerador. Então, 5 vezes 5, achei a resposta, 25. Então, só colocando esse número 25, que eu tornaria, né, a fração 25 vinteavos, que é equivalente a 5 quartos. Agora, vamos tentar descobrir novamente o numerador. Ali, ó. Eu tenho que descobrir qual foi a operação que eu fiz aqui no denominador. Do 24 para chegar no 8. Eu fiz qual conta, né? 24 para chegar no 8. Porque eu vou ter que descobrir isso. Porque eu vou ter que fazer a mesma operação no numerador também. Então, do 24 para chegar no 8, né? 24 dividido por 3. Né? 24 dividido por 3, 8. Então, se eu dividir por 3 no denominador, eu tenho que também dividir por 3 no numerador. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Então, a resposta é 2 oitavos. Eu tinha que colocar o número 2 ali para essa fração ficar equivalente a 6/24 avos.
Vamos fazer mais um exemplo. Qual é o número que eu teria que colocar ali no denominador, né? 2 o quê? 2 sextos, 2 quintos, 2 o quê? Só existe um número certo para eu colocar ali para essa fração ficar equivalente a 14/28. Olha, ele já fez uma operação aqui no numerador, né? Do 14 para chegar no 2. Então, essa operação que ele fez no numerador, eu vou ter que descobrir para fazer no denominador também. Então, do 14 para chegar no 2, faz o quê, gente? 14. Para chegar no 2, eu tenho que fazer a operação de divisão, né? Eu tenho que dividir 14 por 7. 14 dividido por 7 dá esse número 2 que ele encontrou. Então, se ele dividiu por 7 no numerador, eu tenho que também dividir por 7 no denominador. Então, 28 dividido por 7, eu encontro 4. Né? Então, a resposta seria 4. Para aí ficar a fração 2 quartos, que é equivalente a 14/28. Então, gente, nossa aula está chegando ao fim. Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem no módulo de matemática, páginas 17 e 18, tá legal? A gente se vê na próxima videoaula. Façam direitinho essa atividade. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar lá no grupo do WhatsApp. Valeu?